Fala pessoal, tudo bem? Dr. André Nakagaki, sou reumatologista da Fibroclean e estamos mais uma vez aqui gravando um vídeo para o nosso canal e a gente ainda está na dúvida de como a gente coloca esse canal. Achei bem interessante como dentro das doenças reumáticas nós temos uma que eu estudo bastante, tem particular interesse, que é a fibromialgia. Por que não chamarmos esse canal aqui de Fibrotube, né? Um canal de informação sobre fibromialgia e também outras doenças reumáticas, tá? Então bota aí, quero ver a sugestão de vocês para o nome desse canal aqui, vamos fazer essa interação bem legal, tá? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, clica no gostei, dá o joinha aí e vamos para um vídeo hoje que é muito interessante, que sempre meus pacientes me pedem para estar falando um pouco mais. A gente já fala na consulta, mas eles querem realmente fixar isso aqui mais e acho que isso aqui vai ajudar bastante gente que tem fibromialgia, tanto quem tem como os familiares também, porque sempre é um desafio para todo o contexto familiar dos pacientes que têm fibromialgia. Então, esse vídeo nós vamos falar alguns aspectos da fibromialgia em geral, nós vamos falar um pouquinho de epidemiologia, quais são os principais achados e sintomas, o que o paciente sente, como é que a gente faz o diagnóstico, né? E explicar também um pouquinho por que a fibromialgia dói tanto, tá? De maneira bem simples, bem palatável para vocês, tá? E como é que funciona um pouco o tratamento multidisciplinar, certo? Bora lá! Bom, pessoal, o que é isso, né? Fibromialgia, né? Fibromialgia é o nome, né, de uma síndrome dolorosa crônica, né? Essa síndrome está composta principalmente pelo sintoma de dor crônica. Lembrar, viu, gente? Dor, para ser crônica, tem que ter 3 meses em diante, tá? Só que essa dor na fibromialgia é uma dor difusa. Então é uma dor da cintura para cima, da cintura para baixo, do lado direito e do lado esquerdo, associada à fadiga e outros sintomas que a gente vai falar mais para frente, né? Então, qual que é um pouquinho, né, da epidemiologia, qual que é a frequência, a prevalência da fibromialgia? Existem vários estudos mostrando, mas a gente vai mostrar o que a gente tem nas nossas referências. Aqui no Brasil, alguns estudos falam entre 2 a 2,5% da população, bastante gente, mas quando a gente vai para a população global, né, mundo inteiro, quase 5% do mundo, né, possui fibromialgia diagnosticada. E quando a gente vai para a seara de dor crônica, ou seja, dor crônica em qualquer lugar, não necessariamente a fibromialgia, há estudos que a gente fica até assustado, mais de 40%, né, do mundo pode ter algum tipo de dor crônica. E aí envolve dor de coluna, dor de cabeça, enfim, outros diagnósticos de dor crônica além da fibromialgia. E está aumentando, né? Está aumentando muito porque está aumentando também as taxas, né, das doenças psiquiátricas, estresse, ansiedade, depressão. E a gente sabe que a fibromialgia, isso a gente vai falar mais pra frente, isso é muito importante, né? E vai aumentando a dor também, vai aumentando os diagnósticos, certo? Então, um pouquinho da epidemiologia. No Brasil, entre 2 a 2,5%, mas tem bastante gente. Se a gente tirar uma média do consultório, se a gente atender uns 15 pacientes no dia, vamos dizer assim, pelo menos 10 ou 12 são fibromialgia, tá? Então tem bastante mesmo, isso aqui é a minha prática, a minha realidade aqui dentro da Fibroclean, certo? Bom, em quem é mais frequente? Qual população mais frequente? Qual sexo mais frequente? A gente sabe que a fibromialgia é muito maior, né, nos pacientes do sexo feminino. Então são quase 6, 8 mulheres para um homem, certo? Então é muito mais típico nas mulheres, principalmente da faixa etária entre os 25 até os 65 anos, certo? Bom, existe também, né, alguns casos, né, está sendo estudado mais agora, que é a fibromialgia juvenil, que é quando o paciente já está naquela faixa etária da adolescência ou a faixa etária infantil mesmo, o infanto juvenil. E há uma predisposição a mais, quem tem mais chances de ter fibromialgia? Quem tem parentes, né? Principalmente para parentes de primeiro grau, onde o risco relativo é quase de 8,5%, né? E tem até estudos gemelares, né, mostrando aí, estudos em gêmeos, né, que até tem umas 50% de chance a mais de desenvolver fibromialgia. Então, se você tem alguém com fibromialgia na família, fica atento aos sintomas, os sinais, que o tratamento precoce pode gerar também melhores resultados, certo? Mas na prática clínica, assim, o que eu vejo muito aqueles pacientes, a história do paciente com fibromialgia, como é que ele não chega de uma hora para outra assim com dor no corpo todo.
a dor começa em algum lugar. E muitas vezes tem uma cefaleia crônica, uma enxaqueca, por exemplo, ele tem uma cervicalgia crônica, uma lombalgia crônica, e dessas coisas crônicas localizadas, houve, né, essa amplificação da dor. E agora o paciente tem dor no corpo todo. Então você ter já um motivo para você sentir dor, mesmo que seja local, como exemplo da dor na coluna cervical, tá? Isso também aumenta os seus riscos de desenvolver a fibromialgia. Beleza, vamos para os sintomas e sinais, tá, gente? Fibromialgia é um quadro riquíssimo, riquíssimo. Eu já escutei muitas coisas aqui no consultório, sintomas esquisitos que a gente vai até falar no final. E os sintomas básicos são quais? Bom, primeiro, o paciente tem que ter dor no corpo todo, ou seja, cintura para cima, cintura para baixo, lado direito e lado esquerdo. Então, eu não tenho uma dor só no ombro, só na cervical, aqui não. É dor no corpo todo. E o paciente chega e fala assim pra gente: não, doutor, tô com dor, tô com o corpo moído, tô todo acabado, tô com dor no corpo inteiro, só não dói o cabelo. Tem uns que chegam e falam assim. Mas não é só dor, tem que ser uma dor crônica, ou seja, mas quanto tempo está durando essa dor? Muito mais de 3 meses, às vezes 2, 3, 4, 20, 30 anos, tá? Então tem muita gente ainda que fica desassistido ainda, e quanto mais precoce nós tratarmos, melhores os resultados, certo? Além da dor difusa, ou seja, a dor espalhada, nós temos a famosa fadiga, que é aquela sensação de esgotamento de energia, aquela sensação de que já a bateria descarregou, né? Então tem essa fadiga, não é aquela falta de ar, aquele cansaço, não, mas aquela falta de ânimo, né? E distúrbios psiquiátricos podem vir de mão dadas, né? Estresse, ansiedade, depressão, junto com distúrbios do sono, hipersônia, ou paciente que tem dificuldade para pegar no sono, vários tipos de insônia, e até mesmo aquele paciente que dorme a noite inteira e acorda no outro dia quebrado, que é o sono não reparador. Esses são os pilares dos sintomas da fibromialgia. Então eu penso na fibromialgia quando eu tenho um paciente que tem dor no corpo todo, quando ele tem a presença de fadiga, quando ele não está dormindo direito e quando ele tem a presença de algumas dessas comorbidades psiquiátricas. Não necessariamente todas, mas algumas coisas. Geralmente a ansiedade é o carro-chefe. Na minha casuística até ganha mais do que a depressão. Mas é só isso? Não é só isso. Tem um monte de sintomas que o paciente pode sentir, né? Sintomas do tubo gastrointestinal. Já vi pacientes se queixar de síndrome da boca ardente, que dá a boca ardendo assim 24 horas por dia. Boca seca, olho seco, que pode dar também tanto pela fibromialgia como pelas drogas ou por outros fatores externos. As drogas utilizadas na fibromialgia também pode, né, causar olho seco e boca seca. Sintomas gastrointestinais como epigastralgias, dores no estômago, queimação, azia, intestino irritável, colo irritável, bexiga irritável. Então tem sintomas de vários sistemas dentro da fibromialgia. Cefaleia frequente, dores de cabeça de tudo quanto é jeito, é bem frequente. Dores na ATM, né? Bruxismo pode ter isso daí. Apneia do sono também é outro sintoma, além da dor. Dores estranhas, e aí a gente chega naquilo que eu falei no começo do vídeo. Teve paciente que falou: doutor, eu sinto uma dor aqui na orelha, passa pra cá e vai queimar lá no dedão do meu pé. Então, assim, às vezes o paciente se sente acanhado até de falar o que ele está sentindo. Mas, na verdade, parece brincadeira para quem não conhece fibromialgia, mas o paciente com fibromialgia, ele tem uma hiperpercepção de quase tudo. Eu vou explicar um pouquinho aqui por que ele sente tanta dor, né? Então, ele percebe coisas que só ele percebe. Isso vale, inclusive, até para medicações. Tem pacientes que vão ser muito difíceis em encarar medicações, vão sentir tudo que está escrito na bula, eles vão sentir, mesmo eles sem somatizar, sem ler a bula. Então eles são hiperperceptivos, então pode ter sensações de choque, de pontada, tem gente que sente ardência, tem gente que sente uma dor assim mais fria, como se tivesse um frio escorrendo, né? Como se tivesse formiguinhas andando, também já vi isso aqui no consultório. Então é uma variedade muito grande de sintomas e de jeitos de doer que só mesmo o paciente vai sentir. Nós, como os médicos, nós vamos observar, respeitar e fazer o julgamento clínico de onde está vindo essas dores. Outra queixa que muitos pacientes fibromialgicos reclamam, falam: doutor, eu tô tudo inchado, aqui tá inchado, principalmente nessa região aqui dos antebraços.
E, de fato, às vezes o paciente está mais inchado por retenção de líquido, porque está inchado mesmo, porque é da anatomia dele, mas essa presença do inchaço, ele é mais visto pelo paciente do que pelos médicos, mas confesso que eu, como um reumatologista que atendo muito fibromialgia, vejo pacientes, às vezes, com inchaço, mas é diferente daquele inchaço articular das artrites, por exemplo, é um inchaço mais diferente, mais de partes moles, lembra mais retenção de líquido. Por quê? Não sabemos, mas é sempre multifatorial, certo? Então esses são os sintomas e os sinais da fibromialgia. Vamos lá. Bom, pessoal, então nesse vídeo nós falamos sobre o que é fibromialgia, alguns aspectos gerais, sua epidemiologia, seus sinais, seus sintomas mais prevalentes, tá? E no próximo vídeo nós vamos continuar a falar sobre um pouquinho mais aprofundado, como por exemplo, por que dói na fibromialgia, os mecanismos de dor, de uma forma um pouco simples para vocês entenderem como que surge a doença, como é a apresentação, como que nós fazemos o diagnóstico e como é feito o tratamento, certo? Te aguardo no próximo vídeo.